Bom, senhores, estamos aí com mais uma questãozinha de dinâmica. Ele conta a historinha de um bonequinho que tem um ímã e vai ser colocado na porta de uma geladeira. Um souvenir que alguém ganha aí de um amigo que viajou, que a gente coloca na porta da geladeira, né? Um abridor e assim por diante. Não vamos entrar em detalhes. Aí ele quer que você desenhe esquematicamente o bonequinho no caderno de resposta, representando e nomeando as forças que atuam sobre ele. Apenas bonequinho, não porta da geladeira. Bonequinho. E ele dá os dados, né? A massa do bonequinho, coeficiente de atrito estático entre o ímã e a porta da geladeira. E ele pede qual o menor valor da força magnética entre o ímã e a geladeira, que o bonequinho não cai, ou seja, não escorregue, que o atrito consiga segurar. Bom, olha só. Se a gente representar a porta da geladeira aqui, ó. Certo? Então aqui está a nossa geladeira. Porta dela. E trouxer um ímã ou um bonequinho com um ímã peso na sua extremidade, vou representar por essa caixinha, ó. Pumba. Ele colou ali na geladeira, certo? Ele quer no item A que a gente represente as forças que atuam apenas sobre o bonequinho. Então vamos lá. As forças que estão atuando no bonequinho são quem está tentando levar ele para baixo é a nossa força peso, certo? Aí, quem não deixa escorregar é uma força de atrito que não deixa esse bloco deslizar na superfície da geladeira. Para isso, o que acontece? Existe uma atração magnética entre o ímã e a geladeira. Então, aqui, o ímã tenta puxar a porta da geladeira para a direita, por reação, a geladeira puxa o ímã do bonequinho para a esquerda. Lembre-se que, por indução magnética ali, o ímã da geladeira acaba orientando os spins da porta, que é um ferro magnético, e ela passa a atuar, ficar momentaneamente magnetizada. Então a gente passa a ter ali um ímã de polo oposto, e por isso que ocorre essa atração. O ímã atrai a porta puxa o ímã, puxa o bonequinho. Como o bonequinho está sendo empurrado contra a superfície da geladeira pela força magnética, ele empurra a porta da geladeira por reação, a porta da geladeira empurra o ímã para nós. Então aqui nós temos também a força trocada devido ao contato entre eles, que é a nossa força normal. Seria importante que, quando ele pede as forças e não dá os nomes para elas, que você cite todas elas e dê o nome, né? Para você poder indicar para o teu examinador quem é quem na bagaça aqui, certo? Então aqui, ó, cada uma dessas forças nós vamos colocar quem é. Então, força amarelinha, força de atrito. Então você coloca força de atrito entre ímã e geladeira, certo? Normal, AN. Força normal da geladeira, vai para baixo, sobre o ímã, ok? Força peso. Essa daqui é só você colocar força peso do ímã. Aliás, onde eu coloquei ímã, na verdade é ímã, né? Vamos colocar bonequinho, tá? Eu tô falando muito ímã, mas é um bonequinho. Então seria a força de atrito entre o bonequinho e a geladeira. Força normal da geladeira sobre o bonequinho, que já engloba o conjunto, né? Bonequinho ímã para nós. E a força magnética, você coloca a força FM, né? Força magnética entre ímã do bonequinho e geladeira, certo? Escrevendo rápido aqui, meninos, mas pra gente não perder muito tempo, né? Bom, isso era o item A. Lembre-se, como ele não falou quem é quem, você precisa orientar, né? Não só colocar o nome na letra, mas indicar o nome dessas forças e apenas desenhar o bonequinho, o corpo que ele pede para você. Agora, no item B,
Ele pede para a gente determinar o seguinte: sendo a massa 20 gramas a massa total do bonequinho com o ímã e Mi 0,50, o coeficiente de atrito estático entre ímã e a porta da geladeira, qual deve ser o menor valor da força magnética entre o ímã e a geladeira para que o bonequinho não caia, dado G igual a 10 metros por segundo? Vou dar uma dica. Esse teu desenho é resposta do item A, certo? Se é resposta do item A, não mexe nele, não rabisca nele, porque senão você está alterando a sua resposta, certo ou não? Refaça a tua figura rapidamente, eu no caso copio rapidamente aqui, mas você refaz rapidamente, já não precisa mais pôr as setinhas em cima, tá? Não tem necessidade, então essas setinhas aqui você pode deixar sem problema nenhum. É só para você poder orientar o examinador do que você está pensando, né, em fazer aí no caso. Então aqui você tira setinhas, acabou. E agora a gente vai brincar. Como o ímã está em equilíbrio, eu sei que quem puxa para a direita tem a mesma intensidade que quem puxa para a esquerda, quem puxa para cima a mesma intensidade que quem puxa para baixo. Dessa forma, a gente percebe que a força de atrito ela tem que ter a mesma intensidade da força-peso. A força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Tudo isso igual ao peso, que é a massa, vezes a gravidade. E a normal, nós sabemos que nesse caso ela tem a mesma intensidade da força magnética, que o exercício está pedindo para nós, que vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Colocando os dados que nós temos, o nosso coeficiente de atrito vale 0,5. A força magnética é o que nós queremos calcular. Tudo isso é igual à massa do bonequinho, que vale 20 gramas. Eu vou colocar em quilogramas, sistema internacional. Então a gente tem que multiplicar por 10 a menos 3, vezes a gravidade, que vale 10. O 10 vezes 200, vezes 20 dá 200, né? 200 vezes 10 a menos 3 vai dar 0,2. O meio passa dividindo, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. 0,2 vezes 2, a gente chega aqui a essa força magnética tem uma intensidade de 0,4 newtons aqui para nós. Fechou, meninos? Espero que você tenha gostado. E se você gostou, você vai dar aquela curtida aí para ajudar a gente, certo? Se inscreve no canal, me segue no Instagram, colocando dicas toda semana aí para vocês. A gente se vê numa próxima. Grande abraço e até mais.